Oi pessoal, aqui é o Renato Haddad. Meu objetivo neste vídeo é mostrar um pouquinho sobre o Azure Stream Analytics, conhecido como ASA, junto com o Power BI. Quando que você utiliza esse tipo de informação? Atualmente nós temos a possibilidade de ter IoT, que é a Internet das Coisas, espalhados em qualquer device, em qualquer dispositivo que você possa instalar, onde ele permitir, tendo acesso à internet. Esse dispositivo vai enviar dados para o Azure e no Azure você vai através do Power BI, ler as informações. Como integrar o Power BI com o ASA? Olha só, esse gráfico eu tenho condições de, por exemplo, ficar monitorando a cotação do dólar, a cotação do euro, a variação do euro via gráfico. Então eu posso exibir os dados via gráficos ou indicadores, ou até na forma de cartão. Eu vou mostrar como criar uma aplicação de console application no C# para enviar dados ao Power BI e o Power BI vai ficar monitorando isso. Primeira coisa que nós temos que fazer, você tem que ter uma conta no Power BI, os trabalhos de Stream Analytics. E aí ele fica monitorando para receber informações de algum device. E o Power BI vai, através do Azure, através de uma URL, ele vai ler e interpretar essas informações. No nosso caso do Power BI, o que eu vou fazer? Como eu vou criar uma aplicação em C# para monitorar, para enviar dados para uma URL, eu não vou ter necessidade, nesse exemplo, de colocar via Azure. No app.powerbi.com você se loga, você tem aqui os seus painéis. Então, dentro do painel eu posso ter diversos tipos de painéis, etc. Né? Eu posso dar um clique no adicionar bloco. O adicionar bloco, ele me exibe esta opção de mídia, vídeos, etc. E tem aqui, ó, dados em tempo real. Então, ó, dados de stream personalizados. Eu clico, dou um avançar. Eu já tenho 4 montados aqui, tá? Mas eu quero criar um novo para te mostrar um passo a passo. Então, eu venho no botão gerenciar dados. Aqui eu caio no menuzinho da lista deles, onde eu posso excluir, alterar e assim por diante. Então eu vou criar um novo, vou dar um ADD. Eu posso trabalhar dados via API, que é o que eu vou fazer. Vou dar um avançar. Qual o nome do seu conjunto de dados? Então aqui eu vou colocar monitor cardíaco. Valores de fluxo, olha só, vou colocar um TS, que a gente chama de timestamp. Esse TS eu vou chamar o tipo de campo, ó, text, número ou data time. Então, no nosso caso, é data time. E aqui, qual vai ser o value dele? O value vai ser um valor, número. Olha, interessante que ele gera aqui um formato JSON, que tudo é no formato JSON. Então, se eu tenho o abre e fecha do JSON, obviamente os dados respectivamente nos formatos do JSON. O TS é o meu campo e o value é o valor que ele vai receber. Veja que o timestamp vai formar uma expressão com data, horas, minutos, segundos, até poder monitorar essas informações. Então eu vou dar um criar, pronto, acabei de criar o meu. Veja que ele gera uma URL do push. Então eu pego essa URL, vou dar um Ctrl C, vou abrir o Notepad e colar ela ali, porque em algum momento eu vou utilizar essa URL. Ó, aqui eu tenho outros formatos também, no formato do JSON. Se eu quisesse fazer um formato diferente, com outro tipo de aplicação, ó, CURL. E se eu for utilizar comandos do PowerShell, onde eu posso também trabalhar com o PowerShell para enviar dados. Aqui eu mostro para ele quem é o endpoint, que é a minha URL, quais são a estrutura dos meus objetos, e aqui eu dou um invoke no método passando um post para ele da URL para o endpoint respectivamente, e eu mostro qual é o corpo do JSON, tá? Que é a variável payload, onde eu tenho toda a minha estrutura do meu dado. Então vamos lá, vou dar um OK, concluído. Pronto, já tenho ele montado. Bom, agora vamos lá no Visual Studio. Então vou pegar aqui o Visual Studio, vou dar um File New Project. A linguagem é C#, Console Application, e aqui eu vou colocar Real Time. Ok, pronto, criei uma aplicação em C#, tá? Então eu tenho a URL que vai dar um push no real time. Aí no console application nós temos o static void main. Ele vai enviar dados de que maneira? Eu vou fazer um while, que é um looping infinito. Dentro desse looping infinito eu vou fazer um try catch. Caso dê algum erro, EX. Muito bem, agora dentro do try, se ele vai fazer um looping infinito, dentro do try, eu vou colocar a expressão para enviar os dados, onde eu coloco defino uma variável chamada current time, que ele vai ser, pega o toString de UTC-now, que é para poder montar o timestamp, né? R eu posso colocar next, que vai do início até o fim dentro de uma faixa. Eu vou colocar que essa faixa vai de 60
até 190 batimentos por minuto. E depois eu preciso usar o web request. Aqui eu vou dar um control ponto para adicionar um system.net. Então, aqui eu vou preparar. Então, olha só, ele vai criar para aquela URL que está lá em cima, já declarada, ele vai declarar o método post e eu monto a minha estrutura do JSON. Bom, se a estrutura do JSON eu tenho aqui um format TS, aí passa o zero. Quem é o zero? É o current time, que é a minha variável ali em cima. O value dele, que é igual a 1, quem é? É o current value. Quem é o meu current value? É esse valor aqui em cima, que vai ser um randômico de 60 até 190. Só para a gente poder simular, tá? Imagina que seu coração tenha lá um marca-passo que vai jogar para o Azure os dados para você visualizar graficamente. Aqui eu vou só imprimir, né, o console write-line dos dados para que possamos visualizar. Aí ele vai preparar os dados com o TF8 para poder enviar. Bom, então agora vamos para o próximo passo, que é enviar dados em si. Como que eu envio os dados? Eu vou colocar aqui o string. O string eu vou precisar do system.io, então ó, Ctrl.Enter, colocar um get request string e escrevo em byte array. Pronto, escrevi e dou um close. Ok, fechou. Vamos para o próximo passo, que é ler a resposta. Verificar que resposta que ele deu. O getResponse, eu vou capturar através do getResponse o request. Quem é o request? É a minha variável que está aqui em cima declarada, que ela é o web request. Então eu fiz um post, nós fizemos um post para aquela URL passando um JSON e ele vai me retornar se deu ok ou não. Como é que ele retorna? Eu simplesmente pergunto para ele, eu faço assim, ó, service response, e falo para ele, me retorna o HTTP status code. Ele me dá aqui o string deles, né, os dados, e pronto, ó, finalizei o read to end, lê os dados completinho, o console write-line response from server, manda a resposta que veio do servidor. E para finalizar, eu preciso fazer com que isso seja enviado a cada 1 segundo. Start. E aqui ele está enviando. Ó. Note que o response está ok. Ó. Ele manda lá os valores. Olha aqui os valores. E olha também a data, hora, minuto e segundo. Agora vamos para o Power BI. O que nós precisamos? Olha só, no Power BI, ó, novo painel, monitoramento. No monitoramento eu vou adicionar bloco. Qual o bloco que eu quero? Stream de dados personalizados. Ele me mostra quais existem. Eu vou selecionar monitor cardíaco e vou dar um avançar. Tá, olha só que legal. Como que você quer exibir os dados? Eu quero exibir na forma de gráfico de linhas. Qual é o valor? O eixo vai ser o timestamp. Tá? E quais são os valores? Os valores vêm do value. Olha só o gráfico, como é que já está recebendo dados. Já está recebendo dados conforme os dados aqui no eixo X eu tenho o timestamp, tá vendo? As hora, minuto, segundo, e o valor está sendo exibido lá em cima. Eu vou dar um avançar e aqui ele vai falar, ó, exibir título e subtítulo. Sim, eu vou colocar aqui, ó, batimento cardíaco. Se tivesse uma URL personalizada que tivesse em outro lugar, eu poderia colocar aí. Quando eu dar um apply, pronto, já está monitorando o batimento cardíaco daquela pessoa. Então ele está recebendo dados. Renatão, vamos colocar aqui mais um bloco. Tá bom, então vamos lá. Mais um bloquinho, avançar. O mesmo monitor cardíaco, ok. Eu vou exibir na forma de cartão. O que ele vai exibir agora? Cara, só quero o valor. Tá lá. Olha aqui, como ele manda a cada 1 segundo, ele está mostrando aqui para você. Tá, dá um avançar. Título, batimento. Ok. Apply. E eu também quero adicionar um outro bloco para mostrar a vocês que é possível você colocar o mesmo elemento em indicador. O value no indicador vai ser o próprio valor. Então, olha o indicador como é que está aí. Batimento. Vou dar um apply. Olha como é que ficou o indicador, tá vendo? Eu tenho os 3 elementos aqui trabalhando do jeito que eu preciso, tá? E esse indicador eu posso, obviamente, ir no Power BI colocar o que eu quiser. Eu tenho a possibilidade de colocar outros gráficos? Tenho. Esse aqui da cotação do dólar, então ele vai mandar o value, o currency, que é a moeda euro, então ele vai ficar monitorando o euro, e um timestamp do euro. Aqui no painel eu posso dar um adicionar bloco do timestamp, avançar. Qual que eu quero aqui? Aquele meu é um broadcast. Vou dar um avançar. O que eu quero exibir? Na forma de gráfico de linhas. O eixo é o timestamp, porém,
O valor é o value que está vindo do dólar. Dou avançar, euro, só isso é o suficiente e dou apply. O mesmo broadcast na forma de cartão. Essa cotação do euro eu vou deixar aqui embaixo. Pronto, esse é o meu timestamp. Eu consigo ter duas aplicações onde eu consigo ficar monitorando dados que ficam sendo enviados painel. Então, no Azure, você adiciona um trabalho aqui que vai receber informações de um device, e essa informação do device é que vai automaticamente prover dados para uma URL. Essa URL você vai no Power BI e exibe na forma de gráfico. Então, usem e abusem do recurso de Stream Analytics do próprio Azure para que você possa criar aplicações para o mercado e atender às soluções que têm de necessidade de monitoramento real.